Super. E temos agora a entrevista do dia com a convidada, a conselheira do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, a Tereza Penteado. A gente vai falar sobre a situação, né? Essa situação toda que está em evidência em Campinas, das árvores, né, a queda do eucalipto no Taquaral que matou uma criança, a queda de uma figueira no bosque que matou um homem de 36 anos no final do ano passado. A gente vem acompanhando. Isso é o assunto mais em evidência ultimamente aqui na cidade, né, Carol? As tragédias causaram bastante polêmica e questionamentos para o prefeito de Campinas, Dário Saad, e o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela. Agora a gente fala justamente sobre esse tema com a Tereza Penteado, que já está na linha conosco. Tereza, um bom dia. Oi, bom dia. Tereza, a situação, pelo que apuramos agora pela manhã em contato contigo, era de que você já havia feito uma orientação a respeito, eu não sei se a palavra correta é manejo, você pode até nos orientar, do manejo, no caso do bosque, e também da remoção de eucaliptos no Taquaral? Na realidade, é que aquela matéria, em cima daquela matéria que o Paulela fez no Correio Popular, aonde ele fala do CONDEMA, que agora corta, agora não corta, foi sobre os eucaliptos do bosque, que inclusive foi o que acabou, infelizmente, atingindo aquela menininha. E em 2015 houve essa discussão no CONDEMA e foi falado que o ideal seria tirar todos os eucaliptos pelo risco que tinham e fossem substituídos por árvores nativas. Então, o que ele falou não foi o que aconteceu. Nós temos o vídeo dessa reunião, temos a ata dessa reunião, e isso foi em 2015. E de lá para cá, não se fez nada. Inclusive, a gente tem um documento onde o pessoal do Taquaral solicita a extração de 7 eucaliptos para o DPJ, em 2000 e, não me lembro o ano agora, 2019, eu acho. E foram retirados, ou seja, nunca foram feitos estudos daquelas árvores, porque senão elas não estariam até hoje lá, concorda? Se já foram pedidos para tirar 7, se o CONDEMA já avaliou que era melhor tirarem todas, então isso significa que a prefeitura não olhou e não estudou o caso e não analisou árvore a árvore. E Tereza, bom dia, o Guilherme aqui. Também tem a questão da árvore, você citou agora a questão dos eucaliptos da Lagoa do Taquaral, do Parque Portugal, mas também teve a árvore da figueira lá do Bosque do Jequitibás, né? Ali também tem uma situação que vocês discordam sobre a posição da prefeitura, né? Isso, assim, pode ser que seja o solo, a umidade, enfim, isso até a gente vai discutir hoje numa reunião muito importante do CONDEMA, às 14 horas, vai ser transmitido pelo YouTube. Posso passar o link depois para quem quiser, se não está no site da Prefeitura, da Secretaria do Verde, e é transmitido ao vivo. E nós vamos mostrar alguns laudos, e um deles é o que o Zé Hamilton fez, e a teoria, a tese dele, que ele comprova, é que não existiam as raízes do lado da rua. E se você entrar no Google, hoje em dia, a foto que está lá mostra exatamente, o gradil está em cima das raízes. Então, muito provavelmente, aquelas raízes foram retiradas na época do asfaltamento, depois na época da calçada e, por último, agora na época do gradil, que foi mais ou menos em 2015, 2016. Então, a árvore não tinha sustentação exatamente do lado que ela caiu. Então não adianta mandar pedacinho da árvore para fazer exame. Não é o problema da árvore ter cupim ou não, o problema são as raízes. E isso em momento algum foi falado pela prefeitura ou foi estudado. E a gente cai no mesmo problema anterior. A falta de manejo, de cuidado, de inventário, de você saber o que cada árvore precisa, o estado que está cada uma daquelas árvores. E no caso do bosque, a coisa ainda piora. Porque ali, como o bosque é tombado, teria que ter tido, para qualquer intervenção, em poda, extração, qualquer coisa que tenha nas árvores, é necessário uma avaliação dos técnicos que dão apoio ao CONDEPAC e depois uma autorização do CONDEPAC. E não houve nada disso. Tereza, entendeu? mas o então, prefeito... Assim, o problema ali é sério. Tereza, o prefeito, ele disse que o volume de água foi excessivo e que aí foi o solo que não suportou. A senhora concorda com essa teoria? Não, porque se não tem raiz, tanto faz o tipo do solo, né?
O que tem Se tivesse acontecido a raiz, com... o solo poderia O não que, ter que tem aguentado, acontecido mas se você entre não tem a raiz- vocês, Tereza? Não há diálogo com a prefeitura? Olha, é difícil, né? Pela matéria que você vê do que o Paulela falou da gente do Condema, é difícil. Não tem. O DPJ é um órgão que ele acha que ele sabe tudo, só que ele não faz nada. Ele não tem um inventário. O Resgate Cambuí tem 4 inventários do Cambuí. É uma vergonha a prefeitura não ter. Nós temos inventário aqui de todas as árvores de 2007, 2012, 2017 e 2022. O último inventário constatou que nós temos menos árvores do que em 2017. E árvores de pior qualidade, como qualidade de vida, o que a árvore traz de benefício, elas são piores do que as de 2017. Então, assim, a coisa vem decaindo. E o DPJ não tem esse acompanhamento, não faz esses estudos. Então, é impossível você tratar das árvores sem você conhecer o que é cada árvore da cidade. Então, tudo que eles falam, eu não sei se dá para acreditar, entendeu? Tereza. Qual é o estudo científico? Qual é a base? Só para contextualizar, Tereza, essa declaração do Paulela que a senhora mencionou ao Correio Popular é que ele disse que o Condema reclamava quando as árvores eram cortadas e agora está reclamando pelo fato de elas não terem sido cortadas antes de caírem. É uma declaração mais ou menos nesse sentido que ele deu, né? Uhum. É só que ele não se lembra que o conselho muda a cada 2 anos, entendeu? As pessoas que estavam lá em 2015 não são necessariamente as que estão lá até hoje, as que estão hoje lá. O conselho muda a cada 2 anos. Então, essa coisa genérica que ele fala, não está certo. E ele tem cadeira no Condema, mas nunca foi lá. Ele não E as aparece pessoas nas reuniões? Hã? Ele não vai às reuniões? Nunca foi, a gente já chamou várias vezes. Inclusive a Secretaria de Serviços Públicos tem cadeira lá. Tereza, Mas ele nunca foi, ele manda alguém. A gente teve aqui na segunda-feira uma entrevista com o prefeito Dário Saad, que ele comentou esse trabalho da administração para impedir novos registros de casos de queda de árvores, né? Ele falou que a equipe do DPJ é suficiente e citou especificamente esses casos do Taquaral e do Bosque. Vamos ouvi-lo rapidinho. Aquelas que são demandadas por análise, a equipe do DPJ tem sim capacidade. Foram 2 tragédias terríveis, inclusive me abalou pessoalmente. Agora as 2 árvores estavam plenamente normais. Os laudos todos normais. O laudo do DPJ dá normal para essa árvore, você vai cortar a árvore. A partir do momento que caiu a árvore no bosque, nós fizemos a poda nas laterais do bosque, todo mundo viu. Recebemos inúmeros questionamentos de ambientalistas e de pessoas, inclusive acionando o Ministério Público contra a prefeitura. Importante também ressaltar aqui que, segundo o secretário, na fala dele, já foi solicitado ao Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, uma análise do fragmento florestal de cerca de 2.000 eucaliptos na Lagoa do Taquaral, assim como o setor de fiscalização do Departamento de Controle Urbano da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Campinas fez avaliações de mais de 400 ocorrências durante estas chuvas. São as 2 informações complementares. Nós pedimos à Prefeitura de Campinas informações atualizadas para que a gente possa dar o retorno correspondente, o espaço também à Prefeitura. Tereza, diante destas declarações, você se sente de que forma? Porque diz que não há diálogo, o secretário não aparece. Você vê algum futuro para os próximos meses nessa relação Condema e Prefeitura? Olha, só retrucando o que ele falou dos 6 técnicos, a gente acabou de achar um papel aqui nos nossos arquivos, aonde o secretário fala que 6 técnicos não são capazes de cuidar da cidade. E realmente não são. Se você perguntar para outros técnicos, precisaria pelo menos 50 técnicos. Quanto aos estudos dessas árvores do bosque, essas árvores deveriam ter passado por tomografia e um estudo mais detalhado, o que não aconteceu. Então, assim, é muito difícil a convivência de quem defende a árvore com o DPJ que não cuida das árvores. Então a coisa normalmente vai para o Ministério Público ou para a Justiça, porque não tem como você chegar nas respostas e nos questionamentos sem uma conversa. E como eles não vão no Conselho, não tem essa conversa, né? Tereza, só para finalizar que está acabando o nosso tempo, como que o Condema vê essa questão da abolição e da glicério, na remoção dessas árvores, a troca por outras? Como que vocês analisam isso? Então, eu vou frisar aqui que eu estou falando como conselheira do Condema, e não em nome do Condema, porque o nome do Condema apenas a presidente poderia falar.
Esse assunto ainda a gente não discutiu, provavelmente ele vai ser discutido hoje, porque a comissão de arborização, da qual a gente faz parte também dentro do CONDEMA, nós estamos ainda nesses outros dois assuntos, o do bosque e o do eucalipto. Muito provavelmente essa da abolição vai ser o próximo assunto. Inclusive eu já pedi pela Lei de Acesso à Informação todos os laudos daquelas árvores para a gente poder analisar no Conselho. Perfeito. Gostaria de agradecer a disponibilidade da Tereza Penteado em falar aqui com a CBN. Muito obrigada, viu, Tereza? Nós é que agradecemos. Obrigada. A Tereza, ela é conselheira do CONDEMA. O CONDEMA é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, e falando a respeito aí do posicionamento. Ela é uma das conselheiras, é importante ressaltar, e ela deixou bem pontuado isso, é uma opinião que ela traz aqui, e também um preâmbulo, um pouco do que vem sentindo os conselheiros nessa relação com a Prefeitura de Campinas. O espaço está aberto, nós ouviremos também a Prefeitura de Campinas a respeito do tema, e você acompanha durante a programação da CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809.